amigos, estamos aqui de novo com o nosso podcast do Gente que Fala. Nós estamos na Com Brasil TV, TV aberta, Instagram, Facebook, AltV. Eu peço que vocês, quando entrarem no YouTube, por favor, se inscrevam e ativem aquele sininho que está aparecendo. Ajuda a gente a calcular a audiência, que é importante, né? Eu convidei com muito prazer o Marcos Bernardini. Como vai? Tudo bem, Fausto? É um prazer estar aqui com você, enorme satisfação. Pessoa, né? Tem uma carreira, uma história impressionante. É uma grande satisfação, uma honra estar aqui conversando Imagina, com o você. prazer é meu, Marcos, e quero que você fique bem à vontade. Tá ótimo, É um obrigado. programa totalmente informal. Perfeito. Tá bem? Perfeito. Você é advogado, Sou advogado. doutor em Direito, especialista em processo civil, Direito do Trabalho e em Direito Processual do Trabalho. Você é professor universitário, sócio fundador da Marcos Bernardini Sociedade de Advogados. É isso? É isso mesmo. Falta alguma coisa? Não, isso é o suficiente, é muita coisa. A gente faz de tudo, né? É. A gente faz de tudo. Comecei bem cedo e vamos seguindo. O seu escritório onde é? Fica aqui na Itapeva, é próximo. Ah, na Rua Itapeva? É na Rua Itapeva, é próximo aqui é a uma Paulista. rua de médicos. Exatamente, é muito comum. Tem muito consultório ali, é chamada realmente da Rua dos Só Médicos. eu tenho 2 lá. Eu também aproveito. Em 2 prédios diferentes. Eu aproveito ali, quando vou fazer exame, fazer a consulta, já subo a rua, já tá tudo mais perto. E aí eu tenho um escritório ali, só ali já deve ter uns 15 anos. Né, que eu vim de Guarulhos, meu escritório era lá. E aí quando eu vim para São Paulo, aí eu peguei ali e fiquei. Desde então, não pretendo sair, não. É um ponto bom, né? É excelente, é excelente. É de fácil acesso. Exatamente, o acesso é tranquilo, eu também moro próximo. E em São Paulo a gente tem que pensar nessa questão logística, né? Porque senão o trânsito é absurdo, a gente fica parado. Eu tenho lá um neurologista que eu vou sempre e também tenho o oftalmologista que eu vou sempre. Sim, tem prédios ali que é só de médicos mesmo, né? Central, assim, de medicina. São vários prédios só para medicina mesmo. Aquela área é muito boa. Você é de São Paulo? Eu nasci em Guarulhos. Guarulhos. Eu nasci em Guarulhos. Próximo daqui, né? Nasci em Guarulhos. Minha família de Guarulhos também. Faz tempo que você nasceu em Guarulhos? Não? 45 anos. 45 anos. Sou de 80. É um jovem. Um jovem. Nasci em 80. A sua infância foi em Guarulhos? Foi em Guarulhos. E como foi? Olha, minha família é muito humilde, né? Sim. Então, sou de uma família bastante humilde, não é? Meus pais com pouca instrução. Eu fui o primeiro a fazer faculdade, né? E na época... Hoje é ótimo. Né? Hoje é ótimo, porque hoje você tem uma série de possibilidades para entrar na faculdade. Você tem faculdade hoje em tudo que é esquina, né? Só no direito, mais de 1000 cursos de direito. Isso assusta um pouco, né? Hoje sim. Mas na época não era desse jeito, né? Então, em Guarulhos, por exemplo, eu tinha uma universidade e uma faculdade só, né? Hoje tem mais de 20 lá. Mas na época, ou era a Universidade de Guarulhos, ou era a Faculdade de Guarulhos. Era o que tinha, na época, com o acesso bem difícil, né? Então, tinha vestibular de verdade, né? Hoje você tem as públicas com vestibular, né? Você não tem as outras com vestibular sério, efetivamente, né? Você tem ali umas coisas mais tranquilas para ser selecionado e entrar, né? Mas na época, não. Na época era bastante difícil, era caro, muito caro. Então, na época, quem fazia faculdade eram pessoas que tinham alto poder aquisitivo ou, de alguma forma, tinham algum conhecimento, ganhava alguma bolsa, mas era muito difícil, né? Era muito difícil. Mas você hoje mora em São Paulo? Moro em São Paulo, já faz tempo já. Que bairro? Na Aclimação. Moro na Aclimação. Então, por isso que o escritório é aqui, né? É estratégico ali. A Aclimação é o bairro em São Paulo que eu mais me perco. É mesmo? Eu não consigo andar na Aclimação. Nossa. Eu tô ali há
16, 17 anos. Eu adoro. Eu adoro ali Então a você já Aclimação. domina Já tem. as vias, Mas né? depende, viu? Tem É, ali umas ruazinhas é. que realmente é melhor usar o Waze, porque eu me Eu me perco, atrapalho, porque eu me me perco atrapalho um também. Eu sei pouquinho lá. chegar em casa e ir pro escritório. É, Ali eu não me perco. é, Agora começou a rodar ali, eu é, também tenho dificuldade, viu? é. Tem muita coisa interessante ali, mas Hoje as tem ruas são difíceis. uma novela na TV Globo, aquela das 21 horas, ela é passada no bairro da Aclimação. Não sabia, É, não sabia, é, não sabia. É um bairro é. muito bom. Mas Mostra agora, bastante o agora tá bairro. ficando difícil, viu? Porque tá com muita construção, né? A construção civil Mas ali isso é a tá. cidade inteira, né? Mas ali estava mais preservado. Quando eu mudei para lá, então era a ideia de um bairro, como, não muito próximo, sabe? Aquela ideia de um bairro bem bacana, tal, tranquilo. E você tá do lado da Paulista, eu consigo ir a pé para Paulista, Sim. né? E quando você vai para casa, você tinha tranquilidade. Agora não tá assim, não. Agora É. não tá desse jeito. Em volta do prédio onde eu moro mesmo, eu tenho 3 prédios subindo. Então, chega 8 da manhã, já começa batistaca, aquela barulheira e carro. E também não pode Começou a nem ir a pé tumultuar. para Paulista porque é Não, perigoso. agora não dá mais, É, né? Então não tá mais aquela tranquilidade que o é, bairro tinha antigamente, é. né? Infelizmente. Hoje para andar nas ruas aí é um perigo danado, né? Não, hoje eu não, É. eu não ando mais assim, Que né? Eu coisa, tenho, não, a gente não, não. eu tenho 82, né? Eu nunca imaginei chegar nesse ponto de violência que a gente É chegou. absurdo. É É, absurdo. Eu realmente medo de sair de casa, é. né? Eu tenho medo. E faz acho que alguns anos até. Eu fui na padaria próximo de casa ali. Tava uma noite gostosa, bem tranquila. E aí eu saí. É, logo assim na frente tinha, você via claramente que era um trombadinha e uma senhora, ele estava fitando ali a senhora, a senhora tinha percebido, mas era uma senhora e ela não tinha o que fazer, né? Ela estava andando ali e ele já atrás dela, né? Aí eu cheguei próximo a ela, ela falou assim, ai, graças a Deus, porque ela viu que eu cheguei para, né, para proteger de alguma forma, e aí eu fiquei encarando o menino, ele não tinha arma, coisa nenhuma, ele ia dar um tranco nela e roubar a bolsa, né? E aí eu a levei até o prédio dela ali na aclimação. Mas assim, se não fosse isso, tava fadado ali a um assalto, né? E o duro assim, se fosse só um assalto, olha o nível que nós estamos, né? Menos mal. Mas era uma senhora com dificuldade de locomoção. Se dá um tranco nela para arrancar a bolsa, ela cai ali, quebra o fêmur, bate a Nossa, cabeça, morre, nossa, morre. Né? morre Igual nós mesmo. tivemos aqui, né, um advogado É, que levou também um tranco, caiu, bateu a cabeça, é, faleceu. Então é muito é. triste. Então eu não vou, eu não fico andando, né? Eu vou até o lugar que eu tenho que ir, volto, é de carro, acompanhado. É a melhor coisa. Hoje, infelizmente, Hoje se não tá mata por possível. causa de um celular, É, não é? E por nada, né? Hoje por por nada, nada, por por nada. nada. Às vezes a pessoa não reage, E já, é, e se não reage, se ninguém reagir, nós vamos ficar na mão deles daqui para exatamente. frente. É Até muito Deus triste. só sabe, só Deus sabe, Exatamente. não é? É muito triste, é muito triste. Então, É, a Aclimação foi um bairro mais tranquilo, é. agora não tá, né? O que você pode falar sobre a sua família? Olha, então, minha família é bastante humilde, né? Mas extremamente amorosa. Sempre me apoiou, né? Sempre me apoiou na área acadêmica, eu sempre Eu gostei, conheço essa pessoa aqui. não é? E como a gente não tinha condições em casa, olha só, minha mãe Olha aí, que linda, família linda. Família é família, né? família é família, É, família é família, não né? tem nada melhor. E aí eu comecei a trabalhar, eu fui com 14 anos, na época, hoje, 14 anos, eu tenho meus sobrinhos e tudo mais, né? Interesse é internet, é joguinho, é coisa Mudou do tipo. tudo, né? Mudou muito, né? Mudou muito. Eu, com 14 anos, eu pensava como eu vou fazer uma faculdade, né? Era essa a minha ideia, porque eu sabia que se eu não tivesse essa possibilidade, se eu não tivesse ali alguma modificação, né, na minha vida, eu ia ficar na mesma estrutura que eu estava dos meus pais, né? Que era de uma família bastante humilde, né? Minha mãe era dona de casa, meu pai tinha aposentado como motorista, era isso. Então eu pensava, como que eu vou mudar essa história, né? O que eu posso fazer? E eu pensava, é o estudo que resolve. Meu avô falava, né? Que o estudo é a única coisa que ninguém pode te roubar.
Então eu cresci com ele falando isso, né? Ele falava, olha, estuda, Marcos, estuda, porque o estudo nunca ninguém vai te roubar. É, E é verdade, é é, aquilo que você sabe, pode me tirar tudo, mas aquilo é. que eu sei, aquilo que eu Ninguém estudei, vai tirar. ninguém vai tirar. É É, impossível isso, é. né? E eu achava que então era a forma de eu Eu, com melhorar de vida. 82, eu posso dizer para você que é isso Que é mesmo. isso, não é? É, É isso. é. E aí eu fui pedir emprego na universidade, porque eu penso, e era, olha, eu não sabia na época, né, que era um direito, então se você trabalha na universidade, você ganha a bolsa automaticamente. Mas eu não sabia, né, eu não sabia, tinha 14 anos à época, e eu fui na universidade pedir emprego, porque eu pensava assim, se eu trabalhar direitinho, se eu for um bom funcionário, não é possível que eles não permitam que eu Estude. estude, né? Que tenha um aluno a mais na sala, né? E eu vi aquelas salas grandes, porque eu fui até lá e tal. Aí eu falei assim, não é possível. Eles vão deixar, né? Porque eu vou mostrar que eu vou ser um bom funcionário e tal. E aí eu consegui um emprego. E eu saí de lá, aí com 14 anos, consegui sair de lá como professor aos 25 anos. Né? Parabéns, Então, comecei parabéns. como office boy, mensageiro, né? Comecei como É. mensageiro lá, aí fui crescendo, depois escriturário, aí fiz a faculdade, entrei em especialização, aí fui dar aula, coordenei, saí com 25. Então foi cedo, né? Porque eu comecei cedo e eu engrenei ali e não parei mais. Falei assim, eu só saio daqui formado e com tudo que eu Eu pensei na minha comecei cedo cabeça. também. Comecei como office boy num banco Noroeste. Ah, eu Não sei lembro. se você lembra do nome desse banco. Eu lembro Era, porque eu, como office boy, eu ia fazer pagamento de conta. é, Né? Eu trabalhava é, na reitoria da universidade, que também foi muito, muito bom para mim. é. Tive contato com profissionais, pessoas de altíssimo nível e talento acadêmico, profissional, excelente. Né? Então, isso me ajudou muito na vida. Né? Então, na reitoria, você tem ali, né, os pró-reitores, o reitor, o chanceler, só pessoas de altíssimo nível, e eu estava ali. E eu sugava o máximo, E eu vencer na vida aprendia. depende de cada um mesmo, né? Depende do seu esforço. É, É só de você, é só de você, é, né? é. E aproveitar as oportunidades. Se a gente fala assim, eu não tenho oportunidade. Mas quando você vai ver, passaram várias ali e a pessoa nem viu, não percebeu. Né? Eu não, eu vi uma oportunidade, eu vou fazer. Então, quando teve um convênio da universidade com uma escola de ensino, né, de língua estrangeira, aí falaram, "Você quer fazer? Quero fazer. Olha, vai ter um curso, você quer ir? Quero ir. Eu fazia tudo. Eu não me importava com nada. Hoje a juventude é absurda, né? Então, porque isso, porque aquilo, porque tem que acordar cedo, porque tem a condução, porque eu tenho. Não Nossa, não quer quer saber fazer de nada. nada, não quer fazer Não quer nada. saber de Eu não, nada. eu ia em tudo. Eu ia em tudo, eu fazia tudo, eu queria aprender, eu queria desenvolver. E aí, com 17 anos, eu já entrei, né, na faculdade, no direito, Por que você e escolheu o fui. direito? Eu sempre quis direito, né? Então, eu não tinha ninguém da família, não conhecia advogado, nunca tinha visto um advogado, não tinha acesso a advogados, né? A gente não tinha internet, né? Não tinha a informação que hoje se tem. Na minha família, ninguém era dessa área, não tinha ninguém com formação em Você ensino tem irmão, superior. João? Tenho mais, eu sou o mais novo de cinco, né? De cinco Cinco irmãos. irmãos? 5 irmãos, tem os dois mais velhos, dois são falecidos, né? Dois mais velhos gêmeos, um outro irmão, minha irmã e eu. Eu sou Sim. o caçula, né? E ficaram três. Sou o mais novo, isso. E aí a gente foi, eu fui pensando nisso e sempre quis o direito. Eu achava, né, que era muito bom, era bacana, eu gostava da ideia de ser justo, de tentar levar a justiça, né? Então eu sempre tive isso, desde de muito pequeno. O meu único desvio, assim, foi que na época eu também queria ser padre. E aí cheguei, né, fazer vocacional, tudo. Só que quando chegou com 17 anos ali que eu tinha que me decidir, ou eu entrar, e eu tava vocacionado, sabe, tava indo pro seminário, aquela coisa toda, e aí eu tinha que definir, ou eu entro, né, no seminário, aí largaria a faculdade, o emprego, né, ou então eu iria fazer direito. Né? E foi a única vez que eu fiquei na dúvida. Aí, na época, eu conversei com o meu orientador vocacional, um padre, e eu falei para ele, coloquei essa minha questão. Eu falei assim: olha, eu tenho medo, né? Porque eu sou de uma família humilde.
se eu entro no seminário, né? Eu saio da faculdade agora e entro no seminário, e daqui a alguns anos eu vejo que não era isso, eu não tenho uma faculdade, eu não sou padre. Eu falei assim, e aí, o que eu faço da minha vida? Eu falei assim, o que você acha? Aí ele falou assim, olha, você é novo, né? Você é novo, tem inclusive santos que eram da área jurídica e tal. Aí me deu toda uma aula ali. Ele falou assim, eu acho que você tem que ir fazer a sua faculdade mesmo. Você vai terminar jovem, realmente, com 22 anos eu tinha me formado. Ele falou assim, aí quando você se formar, você, se quiser, ainda você volta, né? É muito novo ainda, não tem problema nenhum. E daí, se você depois não quiser mais, você tem a formação e não vai fazer diferença para você. Mas a vida me levou, né, para outro caminho. Então, comecei a fazer direito. Aí, no último ano de faculdade, o meu professor me chamou para fazer sociedade com ele, porque eu era um aluno muito dedicado. Na época, se você pegasse uma dependência, né, se você reprovasse numa matéria, você tinha que trancar a faculdade, porque eu tinha a bolsa. Então, eu tinha que trancar a faculdade, eu ia pagar aquela disciplina, não é? Para depois requerer a bolsa novamente. É, Então eu tinha eram dois problemas ali, né? duas etapas. Exatamente. Então, primeiro eu tinha que parar a faculdade, então isso ia me atrasar. E segundo, que eu ia ter que pagar aquela disciplina que era caríssima, É, né? E eu ganhava muito pouco. Imagina, na minha carteira hoje, né, eu tenho lá o registro como mensageiro, R$ 45,30, é, né? Era o meu salário mensal. é. Então, a possibilidade de eu pagar uma disciplina era absurda, era quase impossível, né? Então, eu nunca reprovei. Nunca reprovei em nenhuma matéria. Eu era extremamente aplicado. Com medo também, né? Medo ajuda bastante. Então, Claro. eu tinha medo de reprovar. E aí, no último ano, meu professor, um professor já antigo da faculdade, ele me chamou para fazer sociedade com ele. Ele falou assim, Marcos, você vai fazer quando você, né, se formar, tal, já está no último ano, quais são os seus planos? Eu falei assim, olha, professor, não sei ainda, tô pensando. Ele falou assim, olha, se você quiser uma sociedade, eu tô aqui. Poxa, Eu falei, nossa, difícil acontecer isso. muito difícil, muito difícil. E aí eu na hora aceitei, eu falei, não, eu quero, é isso, eu já, né, não preciso parar para pensar, não preciso de nada. E aí fui, né, saí da faculdade, já no último ano eu já comecei a ir pro escritório, né, já comecei a dar umas passadas lá no escritório, olhar, a gente, né, se conhecer mais, estreitar mais os laços aí agora no âmbito profissional. E fiquei com ele bastante tempo, acho que uns 4, 5 anos com sociedade com ele. E depois a gente se afastou porque ele já tinha uma família na área jurídica, o pai dele foi um dos primeiros juízes de Guarulhos. Tanto que hoje o Fórum de Guarulhos tem o nome do pai Do dele. pai dele. Tem o nome do pai dele. O irmão dele foi presidente da OAB de Guarulhos por vários anos, né? Foi reeleito algumas vezes e tal. Então ele já tinha, né, uma estrutura boa. Então ele foi parando, né? Ele foi parando e tal. Então por isso que a gente se separou. Porque eu estava no início da carreira, ainda estava com bastante gás ali, muita coisa para queimar. E ele já estava desacelerando. E aí eu comecei a dar aula em São Paulo. Aí começou a dificultar, né? A logística não estava bacana do meu escritório estar em Guarulhos, tal, então começou a dificultar. Foi só por isso que a gente acabou se separando, mas foi fantástico, né? Eu começar a advogar uma pessoa que tinha 30 anos de advocacia foi uma Um experiência aprendizado, né? absurda, absurda. Aprendeu muito. Aquilo foi um diferencial na minha vida, É, na minha claro, carreira, né? claro. Porque muitos advogados, muitas pessoas começam, exatamente, Olha aí. começam, né? Começam sem ninguém ali para auxiliar, sem ninguém para ajudar. E eu não, né? Eu tinha ali o meu professor, né? Eu tinha o meu professor. Então, isso fez todo o diferencial na minha vida. O seu escritório pende mais para o trabalhismo ou Cível e trabalhista. civil e trabalhista? Cível e trabalhista, faz os dois, né? É, A área civil e a área trabalhista. é. Tem outros advogados, tem mais 10 advogados lá no escritório, né? Então a gente faz, aí tem advogados que só faz civil, tem advogados que só faz trabalhista. Eu gosto dos dois, eu atuo nos dois. Sim. Eu comecei só na área civil, eu era civilista, assim, nato, nem gostava do trabalhista. Mas a vida, né, vai mudando a gente e eu tive a necessidade, porque muitos clientes, empresas e tudo mais tinham a demanda trabalhista e já me conheciam do cível e para a pessoa né, importa muito o advogado, né? Não, eu quero que você cuide. Não, mas não é muito minha área, tal. Não, mas eu quero que você faça. Você não consegue fazer, tal.
E eu, na área acadêmica, como professor, eu não admitia eu fazer alguma coisa se eu não tivesse formação específica naquilo, se eu não tivesse estudo para aquilo. Eu nunca, vou tentar, vou ver. Não faço assim, né? É uma questão profissional. Você E aí defende mais. aí eu fui fazer especialização na área trabalhista. Aí eu fiz especialização, escrevi livro na área trabalhista e o meu doutorado é no trabalhista. E você defende mais o empregado ou o empregador? Tem os dois. Os Tem os dois. dois no escritório. Tem os Os dois no dois. escritório. Eu comecei na área trabalhista por conta de empresas, que eu advogava. E aí, eram aquelas advocacia de partido, né? Então, você advoga para a empresa. E aí, para a empresa, não era interessante contratar o meu escritório na área civil e ter que ir atrás de um outro escritório na área trabalhista. Não, quer ter um escritório ali que resolva, né, as questões da empresa. E aí, por isso, eu fui, então, né, buscar conhecimento, fui me especializar também na área trabalhista. Mas quando eu fui para o trabalhista, eu já tinha especialização, eu já tinha dado aula de direito civil, de processo civil. Então, toda a minha formação anterior era em direito civil e processo civil. Aí fui para o trabalhista e continuei. Então, a gente tem lá no escritório os dois lados mesmo. A gente faz Ô, bem os Marcos, dois. você foi chefe dos comissários de menores da Vara de Infância e Juventude de Guarulhos. Foi. Como é que foi essa experiência? Quando eu estava na universidade, tinha um projeto do Tribunal de Justiça. Até hoje eles fazem algumas coisas assim. É o governo, né? Que não quer gastar, quer ter mão de obra. E do outro lado eu tenho o ente privado que precisa de alguma coisa ali. E começou então o Tribunal de Justiça a fazer parcerias, convênios com universidades para permitir que alunos do curso de Direito pudessem experienciar, fazer estágio no tribunal ou em cartórios, coisas do tipo, tendo então a mão de obra. Era bom para os dois, né? Então eles tinham a mão de obra, tinham o dinheiro da universidade, e do outro lado a universidade dava para os alunos a oportunidade de um estágio diferenciado, de um contato diferenciado na área jurídica. Quando isso aconteceu, eu estava na universidade, tinha terminado ali, estava terminando o curso, e aí me deram a oportunidade, de novo a oportunidade. Olha, Marcos, nós vamos fazer um convênio com o Tribunal de Justiça e instalar um anexo do Juizado Especial Cível aqui. Você quer ir para lá e coordenar? Eu falei, para ontem. E aí eu fui, passei 3 meses no Tribunal de Justiça fazendo treinamento, voltei e fiquei ali coordenando por 4, 5 anos. E ali eu tive contato com muitos juízes, porque todos os juízes tinham que auxiliar no juizado, né? Na época, os juízes não gostavam muito de ir para o juizado, então a corregedoria mandou, né? Então não tinha muito para onde eles fugirem, para que, né, como eram questões de menor complexidade e tal, então fossem resolvidas rapidamente, que é a ideia da lei, né? Hoje está meio perdido isso, mas a ideia da lei é essa. E aí eu conheci uma série de juízes. Dentre esses juízes, eu conheci o Dr. Daniel Isler, uma pessoa maravilhosa, excelente profissional também, que é até hoje, né, o titular da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos. E a gente estreitou ali uma amizade, e aí ele pegou e precisava de alguém de confiança, né, porque é um cargo de indicação, né, de nomeação, cargo de comissário. E aí ele pegou e falou, Marcos, você tem interesse? Tá? É mais trabalho. Ainda fez assim, é mais trabalho. Porque eu ficava o dia inteiro ali, tinha o escritório, tinha o juizado, eu dava aula, né? Aí eu falei, quero, é oportunidade, né? Quero, claro que eu quero. E aí de sexta-feira à noite, sábado, domingo, eu pegava e saía como representante, então, do juiz da Vara da Infância, fazer fiscalização pelo comissariado de menores, né? Hoje quem faz mais esse trabalho é o conselho tutelar, né? Então, É, muitas dessas atribuições acabou, é, então, sendo direcionada ao é. conselho tutelar. Mas antes, não. Antes tinha ali, né, um grupo de pessoas que eram nomeados pelo juiz da Vara da Infância e eu fui chefe dos comissários ali por bastante tempo, uns 10, 11, 12 anos. Por Foi tudo que bastante. você falou, você é uma pessoa abençoada, né? Graças a Deus. É, Graças a Deus. Muito, muito é, abençoado. é. Né? Eu tive pessoas maravilhosas que passaram ali no meu caminho e me deram ótimas oportunidades e eu não titubeei em momento algum de aproveitar.
Você tem né? filhos, Marco? Não tenho filhos. Mas é casado ou não? Sou casado, Mas sou não casado, tem mas filhos? não tenho filhos. Não tem Não por tenho. enquanto? Olha, não sei, tem meus sobrinhos, tem bastante gente, né? É Sei. que ter uma família, ter filho, assim, demanda muito cuidado, né? Para ter filho e não cuidar e não se dedicar, né? Eu acho que não é o caminho. Então, não sei. Não sei ainda, não. O Tô que vai pensando. fazer? Mas tem meus sobrinhos, né? Então, Sim, meus irmãos tiveram muitos filhos. sim. Então, Então eu você tem um tenho montão de sobrinhos. 16 sobrinhos. 16? 16 sobrinhos. Então, É, eu não tive, mas eles, nessa parte, eles arrasaram, né? sim. Então, eu tenho bastante. 2 sobrinhos trabalham no escritório, como advogados. Um outro já passou pelo escritório também. Então, depois que eu fui, aí, né, meus irmãos já mais velhos, não. A minha irmã acabou fazendo direito depois, trabalha comigo também, na área jurídica. E os meus sobrinhos né, se empolgaram vendo o tio ali, né, ter sucesso, ter um caminho bom e começaram a fazer direito também. Começaram a fazer direito, 3 já fizeram e os 3 já passaram pelo escritório, 2 estão até hoje. Ô, Marcos, você pensa o que sobre a maioridade penal no Brasil? Olha, eu acho que tem uma questão social muito Imensa. importante que deve ser Sim, pensada também, né? claro. Então, eu acho que você entender que somente aos 18 anos a pessoa tem condições de ser responsabilizada, eu acho um absurdo, né? Porque não é verdade. Hoje, você vê 12 anos, 14, 15 anos, com plena consciência. É diferente de quando eu tinha 12 anos. 14 anos 14 anos, você acabou de falar, eu estava 14 anos trabalhando, você tinha já estava. responsabilidade e tudo É, mais, e não tinha tanto acesso à informação, né? é. Mas hoje não. Hoje meu sobrinho me dá aula de coisas, fala de coisas, não sei o quê, mesmo sendo bastante jovem. Então, ele não tem condições de se responsabilizar por eventual crime que cometa? Não me parece correto isso, né? Não acredito. Agora, do outro lado, eu também tenho, no Brasil, uma questão social que deve ser observada. Então, não adianta simplesmente diminuir, né, a responsabilização penal, a maioridade, sem dar também oportunidade. Porque, infelizmente, o crime organizado toma conta, ele vai continuar aliciando, e se a gente colocar aos 12 anos, ele vai começar a pegar meninos de 11 anos, né? Então, eu tenho que criar mecanismos para proteger também as crianças, os jovens. Eu acho que o tipo de crime vai dizer muito a respeito disso, né? Eu acho que talvez não diminuir a maioridade de forma absoluta para qualquer tipo de crime, mas talvez alguns crimes violentos. Hoje você tem, não é, jovens, né, adolescentes, que têm cargos em organizações criminosas. Sim, Então, não dá, né? Não sim. tem a menor condição. Uma pessoa dessa, me desculpe, né, quem acha o contrário, mas eu acredito que não tem mais como ressocializar. Não, eu acho, é triste, é muito triste. Eu acho que é a, a falha do Estado, é a falência do Estado você ter um adolescente faccionado, um adolescente mandando dentro de uma organização criminosa e sem condições de ressocialização. Eu não acredito que possa haver, É. né? Porque já passou, inclusive nessa idade. Eu acho que o desenvolvimento do caráter muito se dá na fase da sua infância e da sua adolescência. Muito se forma, É, né? Muito se forma. é, Óbvio que ninguém é imutável, a gente melhora com o passar dos anos e tudo mais, mas o caráter, ele se aperfeiçoa bastante ali, claro, né? claro. Quando você né, é criança e quando você é adolescente. Uma pessoa que teve esse tipo de contato, que teve esse tipo de experiência na vida, não tem mais, né? Eu acho que não tem mais o que. É muito complicado. Eu acho que é muito complicado porque é a experiência de vida que a pessoa tem. E Isso ninguém aí vai tirar. acaba preocupando a gente com o futuro, né? Exatamente. E ninguém vai tirar. Como é que você tira a experiência de um adolescente que matou, que viu mortes, que está envolvido com esse tipo de. Como é que você tira isso? É impossível. É. Eu tive uma experiência interessante. Meu pai era motorista de ônibus e às vezes eu ia com ele, era, né, pequeno, criança, e ele me levava às vezes para trabalhar junto com ele. E um dos trajetos ali que ele fazia tinha um ponto final, né, um terminal ali no Glicério, que é um bairro, já sempre foi, né, Perigoso. perigosíssimo. E tem muita criança ali. E meu pai sempre quis mais um filho. Tinha 5, mas queria mais. Ele
vem de uma família com 12 irmãos. Antigamente as famílias eram muito grandes, né? Então, família Hoje está italiana. diminuindo. Hoje está diminuindo cada vez mais. Então, família italiana e tal. Então, ele queria mais. E ele pegou e queria adotar um outro. Mas não era adotar do jeito certo, né? Ele pegou um menino, se afeiçoou com um menino que ficava ali no terminal de ônibus. Então, todo dia, né, ele ficava ali, dava comida pro menino, o menino vinha, ficavam batendo papo, aquela coisa toda. E devia ter uns 8 anos, a mesma idade que eu tinha à época, né? E ele achou bacana, porque a diferença de mim para minha irmã, de idade, são 12 anos. Então, eu cresci sozinho, né? Porque minha irmã já era, né, tava na pré-adolescência e tal, meus outros irmãos muito mais velhos. Então, eu tava sozinho. E ele falou, não, bacana, vou levar pro Marcos, né, um irmãozinho, porque daí eles crescem juntos e tal. E ele pegou esse menino. Esse menino não tinha pai, sei lá, era largado, era abandonado ali, ele trouxe. Só que deu muito errado. Porque as experiências que o menino tinha de vida eram absolutamente distintas da que a gente vivia. Mesmo sendo uma família muito pobre, muito humilde, a gente tinha educação. Então, assim, eu não falava palavrão dentro de casa. De jeito nenhum. Imagina, meu pai não permitia isso, né? Então, tinha ali, era senhor, sim senhor, não senhor. E tinha as atividades, tinha tudo. E quando ele trouxe esse menino, a experiência que ele tinha com o menino também era pouca, né? Tinha ali um contato, sei lá, de meses. E aí, quando ele trouxe, o menino falava palavrão o dia inteiro. E eu ficava assim, sabe? E aí ele viu que talvez não fosse uma boa, né, para mim, A convivência. aquele contato comigo talvez não fosse o melhor. E aí o menino queria, olha, não pode comer tal coisa porque isso é só pro final de semana. Não, vamos lá pegar, tal. Então, era outra ideia. Aí o ápice foi quando ele pegou, viu a minha irmã, e minha irmã já adolescente, tal, aquela coisa toda. E a gente eram 2 quartos, o quarto da minha mãe e o outro dos irmãos, que era de todo mundo ali, né? Então, eram 6 agora com o menino, né? E minha irmã se trocando, e tava só, né, de lingerie. E ele pegou e falou assim: Nossa, mas você é gostosa pra caramba, hein? E foi chocante pra Sim, gente ali dentro de sim, casa, sim. né? Aquilo foi chocante. E aí minha irmã começou a chorar, porque daí começou a ficar com medo, inclusive. Falou Claro. assim: Nossa, se esse menino. E veja, 8 anos de idade, mas falava palavrão, tava me instigando a desrespeitar, desobedecer as regras, né, que era de dentro de casa, e se portou desse jeito com a minha irmã. E aí meu pai falou assim: Ah, então assim realmente não dá. E aí, como é que uma criança, ele era uma criança com essa vivência, e depois Aprendeu tendeu a tudo na piorar, rua. aprendeu tudo na rua. É, Como é que uma criança dessa vai se ressocializar? Eu não acredito, infelizmente, é uma é, pena, mas eu não é, acho que é possível, né? é. Então, eu acho que realmente teria que diminuir a idade de responsabilização penal, mas não só assim, né? E Eu acho que teria educação, que né, pensar, Marcos? exatamente, teria que pensar na educação, que É, está ficando cada vez pior, né? é, Está ficando cada vez pior. é. Eu vejo isso, eu tenho muito contato, né? Dou aula há 20 anos, só no ensino superior, mas eu sei como chegou, né? Então eu imagino o que tiveram antes dali, né? Então é muito triste, é muito triste. Eu acho que a educação salva e eu não sei até que ponto o governo e o governo, de uma forma geral, tem se preocupado com isso. O que você mais valoriza como professor, né, na formação de um aluno? As experiências práticas, né? Então, no direito, não só no São direito, Judas. sim, não só no direito, mas eu acho que é importante ah, o profissional ele entender que ele está lidando com pessoas, né? Então, atrás do processo, ali atrás de uma decisão, quando o juiz dá uma decisão, quando o advogado peticiona, ele ele está mudando vida de um ser humano, ele está mudando vidas, ele está trazendo consequências seríssimas para as pessoas, né? Então, eu acho que o profissional, ele tem que entender essa responsabilidade dele, né? Não é simplesmente pegar e ganhar dinheiro e ser bem-sucedido, não. Isso tudo é consequência. Se você for um bom profissional, você vai ganhar dinheiro, você vai ser bem-sucedido, mas você tem que ser bom, você tem que ser dedicado, você tem que estudar. No direito, eu falo para os alunos, eu nunca parei de estudar, eu estudo todo dia. Todo dia eu me comprometo a aprender alguma coisa nova, aprender alguma coisa diferente, aprender alguma coisa que
que vai servir para minha vida e que eu possa passar eventualmente para alguém. Eu acho que é essa a ideia, né? E ter a simpatia, empatia com o outro, né? Na área jurídica, a gente lida com questões que, para a gente, às vezes, é Sim, cotidiana quem vai e não é procurar o para o outro. advogado é porque É está porque com tem um algum problema. problema. Exatamente, É. né? Semana passada foi interessante, uma cliente fez assim para mim: ai, Marcos, olha, eu sei que para você esse é só mais um caso, mas ai, pega ele, sabe, com garra, tal. Porque a pessoa fica até com receio, né? Porque realmente é mais um caso, mas ela tem que sentir que não é só mais um caso para mim, porque para ela é o da vida dela, né? É o que ela se, né, se preocupa, é o que ela perde noites de sono. Então, eu tento passar isso para todos os clientes. Olha, não é mais um que está entrando no escritório. Não, o Sim, seu caso vai ser cuidado sim, pontual. Eu sei o nome dos meus clientes. Então, assim, a minha advocacia não é uma advocacia de massa, sim. né? Então, não é uma advocacia de massa. Tenho muitos clientes, mas eu sei o nome deles, eu sei o caso, eu faço questão. Graças a Deus, eu ainda tenho cabeça para conseguir guardar tudo isso. Eu faço questão de saber dos casos, saber dos nomes. É óbvio que eu não consigo fazer tudo, por isso que eu tenho 10 Se advogados ficar lá para me ausente um bom ajudar. tempo, você liga. Mas, exatamente, É, mas eu sei de todos, todos é. têm meu telefone, podem ter acesso a mim, podem conversar comigo. Eu faço questão de que isso aconteça, né? Teve um período da minha carreira que eu fui contratado por uma advocacia de massa e eu tirei ela do meu escritório. Eu montei uma estrutura separada, com advogado separado, e aí ficava ali na Praça da Sé, num prédio próximo ao fórum. Ali eu tinha, então, uma advocacia de massa, né? Que é massa, tudo bem. Então, eu cuidava de 5.000 processos no Brasil. Então, ok. Mas no meu escritório, não. Meu escritório não pode, não vai ter nunca esse perfil, porque eu não gosto, eu não quero um perfil desse, né? Eu quero saber quem é o meu cliente, eu quero conversar com o meu cliente, eu quero que o meu cliente possa conversar comigo, eu quero atendê-lo, eu quero saber dos casos que estão no escritório, eu quero ter tempo para poder discutir os casos com os advogados, e para isso não pode ser massa. Claro. Olha, a gente está mostrando aí o nosso portal Orbis News. É um portal, Marcos, só de artigos de personalidades Nossa, excelente. e notáveis. É, eu estou convidando você, aproveitando a oportunidade, para você também, quando quiser, estou à disposição. Perfeito, imagina, vai ser um Publicar prazer. artigos seus sobre o tema que você achar melhor. Perfeito, vai Viu? ser um prazer, faço sim. Está feito o convite. Ah, Não é? aceito. Chegou o Prevente Mais. Ampla rede credenciada e em constante expansão. Cada parceiro reflete o nosso padrão de cuidado. Um atendimento acolhedor e de alta qualidade onde você estiver. Mais médicos, mais laboratórios, mais hospitais. Prevente Mais. Cuidar bem é entregar mais. Qual é a história da Marcos Bernardini Sociedade Advogados? Eu comecei com o meu professor, né? E aí era eu, meu professor e um outro Depois sócio ele dele. saiu 4 anos. Foi, exatamente. Então, É. aí eu saí. Quando eu saí, aí eu já montei a minha, né, o meu escritório, a minha sociedade de advogados. E aí, a partir daí, foi só crescendo, né? Comecei em Guarulhos, o escritório com o meu professor era em Guarulhos. Eu montei outro em Guarulhos também. Fiquei lá por mais uns 2 anos, 3 anos, mas eu comecei a dar aula em São Paulo. Então, era muito difícil, porque eu vinha de manhã dar aula, então eu morava em Guarulhos, vinha de manhã, dava aula. Terminava a aula 11, 11 e pouco, voltava para Guarulhos para trabalhar no meu escritório. Quando chegava 5h30, 6 horas, eu vinha para São Paulo de novo para dar aula no período noturno. Você prefere dar aula ou advogar? Eu acho que uma coisa complementa a outra, né? E aí alguns professores não vão talvez concordar muito comigo, né? Mas eu acho que se você só dá aula sem advogar ou sem, né, se você é juiz judicar ou sem ser delegado, eu acho que isso empobrece bastante a sua aula, porque você não tem a experiência Deixa a prática. prática de lado, né? Exatamente. Você não tem a experiência prática, você não tem aqueles entraves
E é a prática que vai te dar. Né? É. Então, no livro ali você tem o bonitinho, você pode É. passar, você pode escrever, mas aquelas questões práticas, aquele contato com o cliente, as questões que o cliente te traz, é ali, é o contato. Você tem algum Né? ídolo É o na contato. advocacia? Ah, eu tenho vários. Eu tenho várias pessoas excelentes, né? Tem o Durso, né? Durso maravilhoso. O Flávio. O Flávio, Flávio. né? O Luiz Flávio, Já Durso. esteve aqui. Os filhos dele são maravilhosos É. também, né? Mas ele, É. eu conheço tudo. Família ele, bonita, né? Só de família, advogado. história de família linda, É. né? Família linda, pessoas É. maravilhosas. Ele é extremamente Ele escreve gentil. pro portal também. Escreve também? Ah, É. excelente. É. Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Eu gosto muito dele. Como advogado, eu acho que ele é uma das referências, né? Vou dizer para ele que você está citando como ele. Pode. como E seu a ídolo. gente se Ele vai conhece. ficar E muito a gente se feliz. conhece. E a gente se É. conhece. Ele é maravilhoso, porque ele não é só excelente na área, né? Ele é um ser humano maravilhoso. E eu acho que não adianta você ser um bom advogado se você não tem empatia com o cliente, você não tem ética com isso outro mesmo. profissional, né? Então, eu sempre falo, Não né? dialoga, né? Exatamente. Tem que conversar, né? Tem advogado, eu falo que isso é coisa de advogado novo sem experiência, que ele quer brigar com outro advogado. Não, o outro advogado e você estão ali para resolver o problema. Se Sim. vocês brigarem, aí acabou tudo. É. Então vocês vão precisar contratar um outro advogado É. que consiga resolver isso, É. né? Então ele tem uma ética maravilhosa. Eu adoro o Durso, é fantástico. Que bom saber disso. Direito civil. Como advogado, quais são os tipos mais comuns de casos civis que você atende hoje? O mais comum que eu atendo são ações de responsabilidade civil, de indenização, né? Seja por erro médico, seja por questões relacionadas a direito do consumidor, plano de saúde, mas o mais comum são questões envolvendo indenizações, né? Das mais variadas, desde essa cliente que eu mencionei, ela fez uma compra, ela fez um projeto de uma casa de móveis, né? Num valor muito caro, mas assim, ela parcelou a perder de vista, ela queria aquilo, era o sonho da vida dela, quando comprasse uma casa, ter então os móveis todos planejados, de todos os ambientes e tal, e deu tudo errado. Entregaram tudo errado, tudo, sabe, falhado, cheio de problemas, irregularidades. Então a gente está entrando com ação de indenização para ver o reparo nisso. Tem vários processos Aí já é de erro. direito do consumidor. É que, assim, direito civil, ele é muito amplo, né? E aí eu tenho sub-áreas, né? Então, direito de família, mas é direito civil, responsabilidade civil, é direito E aí, civil, nesse caso, direito consumidor. consumidor, né? Então, são todas sub-áreas ali dentro do direito civil. Várias ações de erro médico, várias ações. Erro médico? Erro médico, tem muitas ações, tanto para defender o médico quanto do paciente. Tem as duas, né? Tem as duas no escritório. Tem advogados que só, né, fica, sei lá, então eu só faço pro lado do médico. Tem outros algum que eu caso só... que você possa citar sem falar nomes? Tem um bem triste, né? Chegou a sair na TV, foi objeto de matéria e tal. A minha cliente, ela era um período noturno, devia ser umas 9 horas da noite, a iluminação da rua estava ruim, estava queimada e tinha um buraco na rua, né? Ela caiu ali, né? Torceu o pé e foi pro hospital. Quando chegou no hospital, acharam que era algo bobo, não fizeram tomografia, só fizeram um raio-x e engessaram. Só que não deviam ter engessado, deviam ter feito uma tomografia, não perceberam que ela teve síndrome compartimental. Por conta disso, isso foi no sábado. Quando chegou na segunda, aí no domingo ela falou assim, a gente não tem tomografia aqui, estava no hospital público. A gente não tem tomografia, volta amanhã porque a gente vai fazer um encaminhamento. Quando ela voltou na segunda-feira, já estava com a síndrome, né, já muito avançada, teve que então fazer, já estava gangrenando, né, parte da perna dela, né, a parte de baixo aqui, e fizeram uma raspagem, já fizeram ali uma raspagem, tiveram que tirar o músculo, ficou internada, só que né, começou ali a evoluir, e ela perdeu a perna. Perdeu a perna. Né? Depois de 30 dias, não deu certo, perdeu a perna. E é um caso clássico de erro médico. Então, se tivesse, porque nessas muito situações... triste isso, né?
nessas situações, e é uma menina linda, jovem, agora com problemas psicológicos gravíssimos. Sim. Ela já Não é por tentou, menos. ela já tentou 2 vezes o suicídio. Então, é muito triste. Por isso que, assim, tem que ter uma empatia enorme, né? Tem que ter uma empatia enorme. Porque ela é muito nova, perdeu o namorado, ela perdeu o emprego, ela mora sozinha, com uma dificuldade enorme de se adaptar, né? Ela não tinha na casa dela nada adaptado a essa situação. Ela é nordestina, então a família dela tá lá, ela não tem ninguém aqui que possa, né, ajudar, tirando os amigos, mas é aquilo, você também não quer incomodar, amigo também não vai ficar todo dia na sua casa. Então é muito triste, né? Então, esse é um dos casos mais recentes, mas tem outros, tem outros, tem vários casos no escritório, muito tristes, né? Muito tristes, e que eu brigo até o último. Nem sempre a gente consegue, Sim, né? Nem claro. sempre a gente consegue Claro. ganhar, porque não depende da gente, né? É. Nesse caso, depende de perícia, depende de provas, depende de uma série de Depende da coisas. cabeça do Do juiz. juiz, né? Mas ainda assim, tudo que eu posso fazer, e eu sempre falo para os clientes, eu falo assim, olha, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, né? Então, isso você pode ficar tranquilo. Se a gente vai ganhar ou não, eu não sei, mas eu vou fazer. Tudo que estiver ao meu alcance, isso você pode ter E certeza. esse caso da moça é recente. É recente, é recente. É Então recente, o ela não processo está ainda nem está podendo ainda Não, ela não colocar uma tem. perna. Não, ainda não tem prótese, né? Tá fazendo fisioterapia, mas tomando uma série de remédios para depressão, para tentar, né, diminuir essa outra questão, porque também não adianta nada se ela não conseguir, né? Qual a idade dela? 25 anos. Olha só. Não, triste, triste, triste. Linda, na flor da idade, estava trabalhando, projetos, sabe, na vida, Um um monte de buraco na coisa. calçada. Um buraco na rua. Exatamente. E aí ela não viu, porque a iluminação estava ruim. Você tinha uma lâmpada, né, ruim. E aí, nesse caso, inclusive, eu entrei com ação contra o Estado também, né? Contra o município. Porque, né, não pode ter um buraco. Isso também foi um problema, né? Óbvio que se tivesse sido atendida a contento, né, no hospital, talvez não tivesse esse resultado. Mas então foram 2 fatalidades, né? O buraco, a ausência de iluminação e chega no hospital, teve um mau atendimento. Uma consequência ali, uma atrás da outra, que trouxe essa fatalidade, perdeu a perna, uma consequência para o Ela resto da foi no vida. hospital público Foi no hospital do público. estado ou do município? Foi do município. Foi do município. Foi do município. Né? Então, muito triste essa situação. Muito triste. Em contratos civis, quais são as cláusulas que você considera mais litigiosas? Os contratos de adesão. Eu acho que os contratos de adesão, aí seja ele decorrente de uma relação de consumo ou não, né? Eu acho que são os mais difíceis e mais questionáveis, né? Porque num contrato de adesão você adere, né? Você não tem chance de discutir absolutamente nada, né? Então, se você vai fazer um financiamento bancário, você vai no banco abrir uma conta, plano de saúde, né? Plano de saúde você assina ali e é isso, né? Você quer, bem, se você não quer, tchau. E é óbvio, aí hoje falam, né? A judicialização da saúde, tem não sei quantos milhões de processos no Brasil, né? Contra planos de saúde, porque isso não pode Os acontecer. convênios, né? Os Como não convênios. pode acontecer? A gente não pode discutir, a gente tem que pagar. Se atrasar, cortam, eles tiram o médico do jeito que eles querem. Não cobrem, às vezes, coisas que você achou que estariam cobertas. Cria uma série de embaraços. Os reajustes são absolutamente desproporcionais, a ponto de que dá a impressão, se não é isso, né, pelo menos dá a impressão muito clara que chega em determinado momento, eles vão aumentando para que você não tenha mais condições efetivamente de pagar e saia do plano. Só pode ser isso, é essa a impressão que me dá. E você não tem como discutir um contrato desse se não judicializando, né? Então não dá para sentar numa mesa, num contrato qualquer, né? Olha, essa daqui, eu não gostei dessa cláusula, vamos mudar, vamos alterar. Não. Olha, é isso, assina e que bom, obrigado. Se não, até logo, tenta procurar outro. Né? Então, essas são as cláusulas, os contratos, né, de maior litigiosidade. São aqueles que você simplesmente adere. E aí, quando dá o problema, tem que ter uma discussão. Né? Tem que ter Você uma já discussão. falou de 2 aí que são sobre saúde, né? Sim. Esses são difíceis, né? Então, os reajustes são absurdos. E aí, para
é engraçado, porque quando você tem, né, ali alguma regulamentação, você tem do outro lado alguém querendo fugir dessa regulamentação, né? Então, os reajustes de plano de saúde são absurdos. Então, hoje, para você conseguir um plano individual familiar, é raríssimo, porque a regulamentação é toda da ANS. Então, eles querem fugir da regulamentação, eles querem fazer pelo que está no contrato. Por quê? Pelo que está no contrato, eles escreveram, eles fazem do jeito que eles quiserem, e acabou. Então, eles pegam e obrigam, né? É o que a gente fala de falsa coletivização. Eles obrigam as pessoas a formar grupos familiares, abrirem empresas, né? Constituírem ali empresas, somente para contratar o plano de saúde. Com a ideia de que, com isso, eu não tenho a regulamentação da ANS. Não, agora são duas empresas. É o plano de saúde e a XME, e a X Limitada. Então, não, agora são duas empresas, ela tem equivalência, não é? Então, o que está escrito, elas conversaram, elas combinaram e tem que valer. E não é verdade. Aí você vai ver quem são os sócios dessa empresa. Ah, é o pai, a mãe e o filho. Essa empresa é uma empresa que tem alguma função efetiva, ela presta algum serviço. Não, o endereço é da casa e não tem nada, não emite nota fiscal, não tem nada. Aí por que dessa empresa? Não, essa empresa é para ter o plano de saúde, porque eles não comercializam individualmente o plano familiar. O plano de saúde faz isso hoje. E é descarado. Qualquer corretor, se você fala assim, eu quero um plano individual, vão te oferecer aqueles mais que você nem conhece, que alguns ainda têm. Agora, os planos maiores, que são melhores, não, esse tem que ter, é só pessoa jurídica. Ah, mas eu não tenho uma pessoa jurídica. Não, o próprio corretor te ensina ali. Não, então você pega um contador, abre uma pessoa jurídica, tem um CNPJ, aí você vem e a gente coloca, então. E tem que ter no mínimo 3 vidas. E é assim. O governo sabe disso, o Poder Judiciário sabe disso, e quando questiona no Poder Judiciário, na maioria das vezes a gente consegue reverter, consegue ganhar, né? Porque isso é falso, né? Isso é uma fraude, né? E fazem isso para não ter a regulamentação da ANS. E se regulamenta para a ANS, o reajuste é o da ANS, as regras são da ANS, as coberturas são da ANS. Agora, se é uma pessoa jurídica, não. O reajuste é nosso aqui. Tem processo contra o SUS também, não? Muitos processos contra o SUS. Muitos. Né? Principalmente para concessão de tratamento e medicamento que não está Na lista. coberto. Exatamente. Então, é muito comum. Ou outros que não são tão bons. Então, por exemplo, no escritório eu tenho muitos casos de diabéticos. Porque hoje você tem... a medicina é muito rápida, né? É muito rápida, tá? Você consegue medicamentos melhores, com menos efeitos colaterais, né? Você consegue isso. E não estou falando de remédios dos Estados Unidos ou de outros países. Não, aqui, né? No Brasil, nós já temos medicamentos, já temos tratamentos muito melhores para diabetes. E aí, se você vai no SUS, ele te dá uma seringuinha e tal, e é a pior insulina que tem. E vai trazer uma série de efeitos colaterais, possibilidade de você ter ali consequências ruins, perder a visão, e um monte. Então, funcionam, claro que funcionam, mas são ultrapassadas, né? São ultrapassadas. Então, hoje você tem insulina sendo concedida pelo SUS, se você vai até o SUS e tudo mais, da década de 80, 90. E hoje você tem insulinas que duram o dia inteiro. Excelente, né? Você tem, por exemplo, hoje, o SUS, se você for até o SUS, ele te dá ali, né, as canetinhas ali para você furar o dedo e medir, ele te dá. Mas imagina, uma pessoa com diabetes, ela tem que furar ali o dedo, ver, né, a glicemia dela, a quantidade, coisa de 20, 30 vezes por dia. E aí, 20, 30 picadas por dia, sendo que tem um aparelho que você coloca no braço, dura 15 dias, e você, com um aplicativo de celular, você vê e controla. Então, é muito melhor, não é? É muito melhor. Então, nesses casos, o SUS é responsável. A gente entra com um processo e, na maioria das vezes, a gente consegue ganhar. Então, a gente consegue a melhor insulina, o melhor remédio, o melhor tratamento. Porque não basta dar o tratamento. Não, tem tratamento para diabetes, né? Tem insulina. Eu tenho ali medidores, né, de glicemia. Mas não é o melhor. Não é o melhor. E, por lei, pelo nosso sistema de governo, nós merecemos o melhor. Muitas vezes as pessoas não entendem e falam assim, nos Estados Unidos não tem isso. Mas nos Estados Unidos, a forma de governo, ela é diferente da nossa, né?
Então, aqui, a nossa forma de governo é um governo que tem maior interação com a população e maior responsabilidade. Porque, do outro lado, eles cobram muito. Então, a gente paga imposto de renda, a gente paga o IPVA, a gente paga IPTU, a gente paga muito imposto. E muito alto, né? Um dos mais altos do mundo. Então, tudo isso é feito exatamente para que haja o retorno. Então, a partir do momento que o governo cobra tudo isso da gente, cobra todo esse dinheiro, toda essa contribuição, do outro lado, eu quero a prestação de serviço correspondente. E nos Estados Unidos não é desse jeito, né? É outra forma de governo. Então, se eu pago os impostos, se eu pago tudo direitinho, eu tenho que ter uma saúde boa e não basta me dar insulina. Não, eu quero a melhor insulina. O Né? SUS aqui é exemplo, não é? E é Só exemplo. que falta se atualizar, então. Falta. É ótimo, né? É ótimo no mundo como exemplo, mas ainda assim falta bastante. Falta bastante. Melhorou muito, né? Melhorou muito. Depois que nós tivemos as redes sociais, melhorou mais ainda, né? Porque hoje a pessoa começou a ter problema, vai lá, filma, aquilo viraliza, então as pessoas tomam mais cuidado hoje, né? Então isso acabou, de certa forma, aperfeiçoando ali muitos serviços, né? Muitos serviços foram melhorados por conta disso. Antes a gente não tinha acesso. Como é que você analisa o comportamento das pessoas hoje, comparando com alguns anos atrás? Eu acho que se acelerou absurdamente. As pessoas hoje têm dificuldade de parar, conversar, de olhar nos olhos, de entender que as coisas têm um tempo para acontecer. Essa empatia que você falou agora há pouco Fica né? longe, porque se distanciou tremendamente. Então as pessoas conversam pela rede social, não é? Conversam pela rede social, É muito frio, né, é muito Marco? frio, mostram ali uma aparência, uma situação irreal, na maioria das vezes, né? Muitas pessoas ali sorrindo, mostrando uma vida que não é verdade, né? Não é aquilo. E aí isso influencia muito, né? Hoje você tem crianças e adolescentes com estresse, né? Com depressão, porque não brincam, e também não dá, né, para brincar, não dá para ir na rua. Eu cresci na rua, brincando ali, né? Então eu ia pra rua, brincava ali, né, de pipa, brincava de peão, brincava de bola. Hoje não dá, hoje você não consegue fazer isso, né? Tem que ter ali toda uma sistemática para você levar o seu filho num parque ou coisa do tipo, né? Se você mora numa casa, você não tem a tranquilidade de deixar o seu filho na rua brincando, como antigamente, como eu tive essa oportunidade. E isso muda muito, né, a pessoa. E aí, paralelo a isso, eu tenho as redes sociais que distanciou o ser humano, né? Distanciou completamente o ser humano. Tem gente que realmente não consegue mais conversar, né? Consegue postar, fica ali 24 horas por dia postando, né? Postando coisa, postando vídeo, postando isso, postando aquilo. E só, né? Não consegue ali trocar uma ideia, não consegue ter empatia. E sente falta também. Outro dia, conversando com um médico amigo, ele me disse que o grande problema hoje é a saúde mental. Exatamente. Tem muita gente com problema de saúde mental. Muito. E eu acredito que é por conta disso. Dessa mudança no tempo, né? Então tudo tem que ser muito rápido, tudo é imediatista e com pouca sustentabilidade, né? Então, né, tem o Bauman, né, que ele fala que são tempos líquidos, né? E é verdade, tudo é fluido. Não se tem sustentabilidade estrutural de absolutamente nada. E é triste isso, né? As relações são líquidas, né? Elas se desfazem, na mesma rapidez que se criam, elas se desfazem. E não é igual antigamente. Eu tenho amigo, que nem esse meu professor, a gente se manda mensagem todo santo dia quase. Sabe, bom dia, tal. É um tempo que se tem para saber se a pessoa tá bem, se a pessoa tá bacana, não é? Tenho amigos de 20 anos. Hoje não. Então, os adolescentes fazem pouquíssimas relações. Eu tenho amigos com contato até hoje do prezinho. Sabe, que eu sei né, como ele tá, se ele tá bem, a gente tem algum contato, né? Não é diário, não dá, mas a gente tem contato, né? Eu sei da vida dele, ele sabe da minha, existe ali uma relação. E hoje as crianças, os adolescentes não têm mais isso. E eu vejo na faculdade, é triste, é Você triste. falou em empatia, hoje houve empatia. Ah, com certeza. A gente está chegando no final do programa. Tem muita coisa para conversar que a gente pode nos encontrar. Com certeza, vai ser um prazer. Em breve, não é?
Fiquei muito feliz com a sua presença e Ah, eu conhecê-lo também. Pode se despedir. Ah, tá ótimo. Eu só quero agradecer a oportunidade também de conhecer pessoalmente. Sabia já, né, da sua história e tudo mais. E tinha, né, a curiosidade da gente conversar, a possibilidade de a gente conversar. E estou muito satisfeito. Só agradeço aqui a oportunidade de a gente bater um papo. Tá bem. Quem agradece sou eu. Aos nossos amigos espectadores, vai aí o meu muito obrigado e até a próxima edição do Gente que Fala. Fiquem com Deus.